Você gosta de arear panelas? Talvez esteja na hora de você repensar este hábito super antigo. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas a minha avó sempre areava as panelas. Calma, vou explicar aqui para vocês por que esse tipo de procedimento ele não é interessante para a nossa saúde. E vou te dar a fundamentação científica para você poder tomar a tua decisão. Tem gente que esperneia, tem gente que reclama da gente trazer esse tipo de informação, mas se eu não o fizer, quem o fará? E você continuará fazendo errado pro restante da sua vida. Imagine que você chegou na casa de alguém para almoçar no domingo e o sujeito preparou para você uma comida nesta ou nesta forma. Qual delas você pegaria? Você provavelmente vai dizer, dessa aqui está mais limpinha, dessa aqui que está mais areada, que está não sei o quê. Eu vou dizer para você, com certeza absoluta, eu pegaria dessa daqui. A gente já sabe que o alumínio, ele não é exatamente muito interessante para a nossa saúde. Se você procurar no nosso corpo, você vai encontrar no nosso corpo cobre, você vai encontrar zinco, você vai encontrar ferro, mas esses caras têm função. Se você tirar o zinco, a sua imunidade, ó, se você tirar ferro, te dá anemia. Então, eles têm função importante no nosso organismo. Agora, o alumínio, ele é um metal que não tem função absolutamente nenhuma. Se tiver alumínio no seu corpo ou não tiver, o não ter é melhor do que você ter. Os níveis normais de alumínio no nosso corpo são sempre considerados abaixo de 14 nanogramas por litro. O perfeito, o bom, é que você esteja isso lá com 2, com 1, lá embaixo, porque essa média é uma média de um povo que está extremamente intoxicado. Então a gente já sabe que o alumínio não é interessante para o nosso organismo. Excesso de alumínio causa o quê? A gente já sabe que ele está ligado ao Alzheimer, à esclerose. Nós já sabemos que o alumínio causa depressão, causa ansiedade, nos traz problema com sono, dá pra gente uma série de problemas respiratórios como tosse intensa, tira foco, tira atenção, tira concentração, é ruim pro coração, é ruim pro músculo, então não tem vantagem nenhuma ter alumínio. Aí você vai me perguntar, ué, mas por que continua vendendo essa porcaria? Porque é barato. Porque tem bastante na natureza, as nossas reservas de alumínio na natureza, elas são imensas. Ah, mas então a gente deveria tirar o alumínio? Olha, se eu pudesse, se eu tivesse como opção tirar o alumínio da vida das pessoas, eu com certeza tiraria. Mas a gente não pode também negar que a questão do valor vai influenciar a compra das pessoas. E a pessoa vai comprar uma forma que custa R$50 de alumínio, para comprar uma outra forma que não é de alumínio que custa 150. A pessoa vai pensar, puxa, eu só tenho 50, vou comprar essa daqui. Então, para você que ainda não optou por tirar o alumínio da sua vida, é para você que vale essa regra. Se você tiver condições de comprar vidro, cerâmica, aço cirúrgico, compre, porque ele é muito melhor do que o alumínio. Tá, mas eu não consigo comprar essa porque é muito cara. Compre essas que são revestidas, mas tome cuidado, porque geralmente o Teflon, enquanto ele está intacto, sensacional, ele tem menos contaminação do que o alumínio. Mas se você não souber e começar, por exemplo, lavar com essas esponjas que a gente tem em casa e começar a riscar o Teflon, aí o Teflon é pior do que o alumínio, tá? Mas vamos falar aqui do nosso alumínio, que é a nossa conversa de hoje. O que acontece aqui, gente? Se você pegar uma forma como essa daqui, areada, limpinha, dá quase para se ver aqui, é quase um espelho, né? O contato da comida, o contato dos temperos que você usa no seu dia a dia com esta panela fará com que ela oxide e ela libere mais alumínio na alimentação do que essa daqui. Nossa, lá na casa do Dr. Júlio, todo mundo é porquinho, ninguém lava as formas. Eu não disse isso. Higienizar, lavar é uma coisa. Tirar o excesso aqui de sujidades é uma coisa. Fazer o processo de areamento é outra completamente diferente. Por que é importante a gente usar a forma, as panelas, a chaleira que você tem na sua casa, deixando aquela cor mais escura do alumínio? Porque aquele processo de oxidação, ele literalmente impede esse alumínio de ser liberado na comida. Então, se você cozinhar, se eu assar uma carne aqui, nesta e nesta aqui, e for depois
vê os níveis de alumínio, você vai ver que essa daqui tem maiores níveis de alumínio. As pessoas costumam dizer que o alumínio é um metal pesado. Ele não é um metal pesado, ele é um metal tóxico. Esse metal tóxico, o próprio nome já diz, traz uma série de consequências para a nossa vida. Então, se a gente for olhar um pouquinho para a história, né, eu vou lembrar da minha avó. Na época da minha avó nem se tinha a quantidade que nós temos hoje de opções de sabão, detergente, essa coisa toda. Então eu me lembro que literalmente a minha avó pegava, ela tinha um pote de areia e com a areia e um pedaço de pano a gente fazia a limpeza das formas. Por isso que a gente chama de arear panelas. Olha só que curiosidade, doutor Júlio, também é cultura, hein? Se a gente for parar para pensar nesse processo, o areamento deixava aquela forma linda, bonita. E eu me lembro que se a gente participasse ali do processo, por exemplo, para lavar, ajudar a avó a lavar a louça, a avó dizia, ó, você não presta para lavar a louça. Eu falava, por quê? Porque essa forma aqui não está brilhando. E tem gente que vai dizer assim, ah, doutor Júlio, mas a minha avó areou as panelas dela a vida inteira, com 94 anos, e ela morreu lúcida. Mas intoxicou a família inteira nesse processo. Então, vamos parar com esse tipo de estratégia de, mas sempre foi assim. Gente, a ciência está aí justamente para ajudar a gente a melhorar o nosso comportamento. Não adianta nada eu trazer aqui a informação para você e você não usar, você não testar no seu dia a dia. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso lavar para tirar o excesso de sujidades, mas, tanto quanto possível, não deixar essa opacidade, né? Ele tá vendo que ele tá bem mais opaco do que essa daqui, tá vendo? Essa opacidade, ela é decorrente do processo de oxidação e que, naturalmente, vai ajudar você a melhorar a sua saúde. Existem outras estratégias muito interessantes para a gente evitar que esse alumínio seja liberado na nossa comida. Por exemplo, se você colocar para assar uma carne nessas duas formas, eu posso colocar para assar em 240 graus ou eu posso colocar para assar em 180 graus. Você vai falar, mas tem diferença? Tem. Em 180 graus você vai ter um cozimento mais lento, essa carne ela não vai grudar nessa forma e você não vai ter, portanto, ali a liberação de alumínio tão intenso. Outro cuidado que é muito comum de ver, gente, isso me dá ojeriza. Quando eu vou na casa de alguém, eu não vou deixar de comer na casa dessa pessoa só porque ela fez o alimento dela na panela de alumínio. Tem os meus processos aqui para fazer a limpeza. Por exemplo, o coentro, ele é sensacional para ajudar a gente a fazer essa limpeza. Mas a pessoa serviu a carne, eu vejo ela fazer o quê? Passar a mão no garfo, na faca e cortar dentro da forma. Gente, isso sem chance. Isso aí você vai me perdoar, mas não vai rolar. Eu não vou pegar esse pedaço de carne ali. Por quê? Porque aqui você vai estar fazendo um movimento com a faca que vai estar riscando essa forma e ao riscar essa forma você estará fazendo ali a liberação desse alumínio. Você está mexendo numa panela de alumínio, você está lá mexendo a sua comida. Use uma espátula de madeira para fazer isso. Jamais coloque colher de metal dentro dessas panelas de alumínio, porque esse movimento ali dentro vai fazer com que você aumente a liberação desse alumínio. Outra coisa que a gente nunca, jamais deve fazer, guardar a comida na panela de alumínio. Sabe aquela coisa assim? Terminei o meu almoço, feijão, arroz, carne e tal, tampa em cima e dentro do forninho ali do seu fogão a gás. Não é assim que a maioria das pessoas faz? Ou então coloca a tampa e coloca dentro da geladeira. Gente, alguns alimentos, principalmente os carboidratos, eles são extremamente problemáticos. Por exemplo, a batata, a gente não deveria nem cozinhar na panela de alumínio. Quanto mais guardar na panela de alumínio. Você já sabe, eu não preciso nem explicar muito para você, que maionese, por exemplo, jamais se serve em panela de alumínio, jamais se serve em forma de alumínio e muito menos a gente guarda isso em panela de alumínio. Então, com esses cuidados, já facilita bastante aí a nossa vida, já facilita bastante a questão aí da nossa saúde e eu tenho certeza que você vai ter muito mais equilíbrio, você vai ter muito mais tranquilidade. E se você achou que esse vídeo é útil, você se convenceu, olha o lema, conhecimento leva a convencimento e é convencimento que leva à mudança comportamental. Se você está convencido, está convencida a fazer diferente, convença outras pessoas também e aos pouquinhos, gente, dia após dia, vá trocando os seus utensílios de alumínio por utensílios de vidro.
Eu sei que são mais caros, eu sei que eles quebram, mas eles são muito mais saudáveis. E se você pensar nisso como um projeto de vida, se você for trocando um utensílio desse seu a cada 2 ou 3 meses, você vai ver que rapidinho você vai estar com a tua cozinha muito mais saudável, muito mais equilibrada. Eu sou o Dr. Júlio Luckmann e é sempre um prazer trazer informação que transforma a sua vida. Se porventura você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e me segue lá nas redes sociais. Tchau!